e também os slides, tá? Então, vamos falar de terpenos e a sua importância. Terpenos é uma classe aí dos produtos naturais que é super importante, tá? E ela tem praticamente quase todas as plantas têm terpenos em sua composição lá, tá? Principalmente quando a gente fala de óleos essenciais, aí a gente vai estar falando de terpenos e por isso é importante nós falarmos e ter uma aula exclusiva sobre terpenos. Na verdade, nós vamos ter duas, ó. Terpenos aí, se a gente for dar uma definição, essa definição é desse artigo aqui, ó, Química Nova na Escola, lá de 2017, parece que faz muito tempo, mas é até pertinho aí, ó. Então, os terpenos, eles são chamados de alcenos naturais. O que são alcenos, meu povo? O que são alcenos? Alcenos. Deixa eu colocar a canetinha. Vou escrever de azul hoje. Alcenos são, ó, duplas ligações. Duplas ligações. Não esqueçam disso daí, tá? Duplas ligações, então, são os compostos que possuem duplas ligações aí. Naturalmente, tá? Apresentam dupla ligação DER, escrito na minha frente. Por outro lado, se o terpeno contém oxigênio, ele é chamado de terpenoide. Igual quando fala lá, a gente falava alcaloides, né? Tinha muito essa questão de alcaloides, também tem oxigênio em sua composição. Então, esses oide aí tem essa parte de oxigênio, né? Podendo apresentar diferentes funções químicas. Olha aí exemplos de funções químicas. Então, alguns terpenos são basicamente hidrocarbonetos formados só por carbonos e hidrogênios, como o limoneno, que dá o gostinho do limão lá. Alguns terpenos possuem álcool, olha o OH do álcool aqui na composição dele, como o álcool perílico, não sei aonde que tem álcool perílico, mas a gente já repara aí, ó, duplas ligações desses compostos. Podem ter compostos carbonílicos. O que é carbonílico? Carbonílico é CHO, ó, C, dupla O, H. Que função é essa daqui que tem esse C dupla OH? Qual é o nome dessa função química aqui? C dupla OH. Escreve aí para mim. Enquanto eu vou falando outro, escreve o nome dessa daí. Pode ter éteres, fenóis e outros, ó, o éter aqui, ó, uma ligação com o oxigênio, como, por exemplo, o cineol, se eu não me engano, o cineol tem na canela. Aqui são todos iguais, né? Tem vários álcoois, vários... Aqui esse aqui é um aldeído, esse aqui é uma cetona, e esse aqui é um outro aldeído aqui. Tudo bem? Então, eles podem ter várias composições aí, ó. Pode ser ácido, pode ser álcool, pode ser aldeído, cetona, éter, mas é importante que ele tenha na sua composição, sempre vai ter duplas ligações. Olha os exemplos aí. O eugenol, que a gente já falou bastante dele, que é o cravo da Índia, que é aquela substância, não é o cravo da Índia, né? O eugenol é a substância principal que dá a característica daquele gostinho de cravo no cravo da Índia, tá? A gente tem o limoneno, que é o que dá o cheiro lá do limão, o gosto do limão, o gosto azedo. E a gente tem aí, por exemplo, também o geraniol, que é o que dá o cheiro da rosa. Quando você vê lá perfume, sabonete de rosas, normalmente ele vai ter na sua composição o geraniol. Repara que todos eles têm estruturas bastante semelhantes. Vocês conseguem ver uma certa semelhança? Parece só que umas ainda está faltando aqui, ó. Parece que ficaria faltando se a gente fosse desenhar aqui, ó. Mas todas parece que tem quase um ciclo, tem umas duplas ligações. Isso acontece por quê? Porque eles se originam mais ou menos de uma mesma rota sintética. Eles vêm mais ou menos de um mesmo produto, de um mesmo reagente assim, um produto natural também. Professor, Oi. tirar uma dúvida aqui. Igual o limoneno, por exemplo, ou o eugenol. Hum. Ele tem a forma natural, que pode extrair, né, Ah, isso. do produto, e aí Hum. tem a forma sintética também, né? Pode Que fazer não, também. porque, tipo assim, tem sabor de limão, E, né? Sintético, não é extraído da planta, é feito em laboratório só as e moléculas, né? exatamente. O que acontece? Esse ponto que você está falando é importante aí. Deixa eu até só dar uma pontuada nisso daí, ó. Quando a gente fala aqui, a gente tem. Deixa eu colocar de branquinho aqui. A gente vai ter os chamados aí, ó, óleos essenciais.
Acho que a gente discutiu até um pouco isso só naqueles textos, né? E a gente vai ter as essências. Essência se escreve assim mesmo? Deixa eu pesquisar aqui, velho. Caraca, mano. Essência? Essência. Essência dos dois é. É com E e com C. Escrevi certo, sim. E a gente vai ter as essências. Ainda escrevi essenciais certo aqui. O que acontece? Quando a gente está falando de óleos essenciais, a gente está falando aqui, ó, que vem da planta mesmo, tá? Da planta. Quando a gente está falando de essência, a gente tem a questão dela ser sintética. E aí, como ela é sintética, ela é formada por apenas uma substância, que é aquela que vai ser responsável pela coisa mesmo, tá? Agora, quando se fala de óleo essencial, são várias substâncias. Várias substâncias. O É principal, a pura. principal diferença, isso, a principal diferença não é que ela não é pura. Essas várias substâncias aqui, que se existem no óleo essencial, podem ser que elas, às vezes, tenham alguma ação a mais do que uma simples essência para a sua utilização. Vamos supor um exemplo assim, sei lá, alguém te fala que menta faz bem para a garganta, tudo bem? Se você usar um óleo essencial de menta, que tem várias substâncias, incluindo a substância que é o mentol lá, que vai dar o cheiro da menta, que vai dar o gosto da menta, pode ser que ele tenha um efeito maior do que apenas se você comprar uma essência de menta que é formado apenas pelo mentol, apenas pelo mentol. Então, as essências, elas têm só aquela substância sintetizada de uma maneira assim, sintética mesmo, no laboratório. Igual o Maurício falou aí, se você chegar, se você comprar um sabonete de limão, se você for lá numa fábrica que tenha a produção de sabonete de limão, a não ser que seja uma fábrica mais cara e que fale assim, ó, nós usamos óleo essencial do limoneno mesmo, da casca do limão, né? Mas normalmente ele vai usar a essência do limão. Você consegue comprar, por exemplo, você compra no mercado aí essência de baunilha a rodo. Essa essência de baunilha, ela não vem da baunilha, né? Cozinheiros sabem muito bem disso, e nem tanto que quando você vai ver MasterChef e tudo mais, eles não usam baunilha em essência, eles usam a fava de baunilha. Por quê? Porque eles acreditam que tem mais cheiro, mais sabores. Por quê? Porque ela é formada por várias substâncias. Substâncias essas vezes que a gente nem consegue extrair. É tão pequena a quantidade que a gente não consegue nem extrair essas substâncias aí. Então, os óleos essenciais, eles têm uma questão aí de ser um pouco mais caro não, bem mais caro do que as essências. Tá até rolando de boa ficou explicado isso daí, deu para entender, Maurício? E turma? Sim, fica. Tem uma galera que está começando agora aqui. A gente já até falou, né? A Catarina falou para vocês assistirem aquele filme, mas está começando aqui em Brasília também uma galera aparecendo fazendo pirâmide de óleo essencial, meu. Uma viagem. Falei, caraca, como assim? Ficam vendendo óleo essencial e vendendo um difusor de óleo essencial e falando que óleo essencial faz bem, pipipi, 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 e querendo te colocar num esquema de venda e compra de óleos essenciais. Não sei Pirâmide é fria. pirâmide é fria, eu também acho. Mas entra quem quer, né? Não sei, não vou. Vai que tem alguém aí que é aí de um Polishop, de um, sei lá, esses do Silvio Santos também. Para alguns dá certo, mas normalmente não funciona. Propriedades físicas, quando a gente vai falar propriedades físicas do terpeno, são líquidos sem cor, solúveis em solventes orgânicos, então eles são solúveis em solventes orgânicos, insolúveis em água, então normalmente eles vão ser apolares. Por que eles são apolares? Porque eles têm uma grande quantidade de carbono e hidrogênio em sua composição, então eles vão ser compostos mais apolares. Ai, não acredito.
Caiu o meu computador, desligou sozinho. Voltei. Deixa eu colocar para apresentar aqui de novo. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Ó, se acontecer de eu estar falando e quando eu sair assim do nada, pode esperar que eu volto, tá? Então, olha aí, ó. Voltando aqui, são oticamente ativos. O que é uma substância oticamente ativa? Tem algumas partes dessa aula que a gente tem que dar umas pontuadas aí para a gente conseguir entender. O que são, gente? Substâncias oticamente ativas. Vocês aprenderam lá na orgânica. O que são? São aquelas que possuem isometria boa. O Samuel respondeu, possuem isometria e elas conseguem desviar. Toda vez que eu faço uma bolinha com esse negócio, desviar o plano da luz. Tá? Elas conseguem desviar o plano da luz. Então, se a luz estiver vindo num plano vertical aqui, ao passar pela substância, existe essa substância, algumas substâncias possuem isso, ela vai depois ter um plano aí, passar às vezes por um plano horizontal. O principal dessa parte de ser oticamente ativa aí é que elas possuem isômeros, elas possuem uma isomeria ótica, que é aquela que tem que ter um carbono com 4 ligantes diferentes. Eu acho que vocês viram isso na aula de orgânica aí. 4 ligantes diferentes, lembram disso? Que ele pode ser R ou pode ser S. R ou S, a sua substância. Aí a professora sempre dá o exemplo da talidomida, mas tem vários exemplos. O limoneno, por exemplo, o limoneno ele é um isômero ótico, ele é oticamente ativo e tem aqui, ó, tem até aqui, ó, cadê o limoneno que tinha aqui? O R mais limoneno aqui, ele vai dar, por exemplo, o gosto do limão, e se for o menos limoneno, se for o S menos limoneno, ele vai ter o gosto da laranja, tá? São substâncias que elas possuem propriedades diferentes ali, quando a gente observa elas separadamente. Eles vão ser isômeros óticos também, vão ter um carbono com 4 ligantes diferentes. Nesse caso aqui do limoneno vai ser esse carbono aqui, ó, que está nesse ciclo que ele tem 4 ligantes diferentes. Tudo bem? E tem pontos de fusão entre 150 e 180 graus. Apesar de ter um ponto de fusão relativamente alto aí, ó, 150 e 180 graus Celsius, eles são compostos que são voláteis na natureza, e por isso que a gente sempre relaciona ele com o que aí? Relaciona eles com cheiros, tá? Então, cheiro de cravo, cheiro de rosa, cheiro de limão, menta, canela, todos esses vão ser exemplos de terpenos. O que é um composto volátil? Que sempre quando pensa volátil, pensa na superfície aqui, ó, na superfície do líquido. Você tem a superfície do líquido e algumas molequinhas elas ficam escapando dessa superfície aí do líquido. As molequinhas conseguem escapar dessa superfície do líquido. Tudo bem? Isso vai ser um composto dito volátil, né? Não necessariamente ele vai ter um ponto de fusão muito alto, muito baixo aí. Esse ponto de fusão ele já vai estar ligado, mais relacionado a ligações de hidrogênio, tá? São pontos que vale a pena a gente dar uma tentada só, perceber e interpretar esses fatos aí. Um ponto de fusão alto com uma alta volatilidade. Existem algumas interações intermoleculares nessas substâncias que fazem com que ela tenha um alto ponto de fusão, mas ao mesmo tempo ela consiga também ser volátil ali. É diferente de um óleo, que é uma substância que é mega gigantesca, mega pesada e que não é volátil e que tem um ponto de fusão alto também. Como ela é muito pesada, ela não consegue volatilizar. Agora, os terpenos pequenos conseguem sim ser volatilizados. Tudo bem? Propriedades químicas do terpeno aí. São compostos insaturados, ou seja, possuem duplas ligações, igual a gente já falou, eles são considerados alcenos naturais, podem sofrer reações de adição com o hidrogênio e halogênios para formar aí produtos como o NOCl, aqui esqueci o nome,
com bromo e com hidratos. Tem o nome dele aqui falando, ó. Deixa eu só passar aqui só para falar esse nome, senão eu vou ficar... Cloreto de nitrosila. Cloreto de nitrosila, tá? E brometo de nitrosila aqui, ó. Esse nome aqui. Cloreto de nitrosila e brometo de nitrosila. E hidratos, que é quando forma ali com o hidrogênio e o halogênio que está junto com ele lá, tá? Pode sofrer polimerização, ou seja, pode virar meio emborrachado alguma coisa, sofrer... Não é emborrachado, isso daí é um termo que eu estou usando horrível para falar de química, né? Mas polimerização é que vai formar uma cadeia onde há repetições específicas ali de alguns monômeros, tá? E também pode sofrer desidrogenação nos compostos com anéis, pode perder hidrogênio. Em sua decomposição, vai gerar o isopreno, que é essa molequinha que tem uma dupla, uma simples e uma dupla aqui com os carbonos. Vamos grifar. Principal aqui, ó, dupla, simples, dupla. E no carboninho aqui, que tem uma dupla, tem um CH3 ligado nele lá, tá? O isopreno, quando a gente fala de terpenos, o isopreno é de extrema importância. Mas a gente vai ver, eu não sei se nessa aula, na próxima, que as substâncias, os terpenos, eles não se originam de um isopreno, necessariamente, tudo bem? Ele fica parecendo que, se você pegar o isopreno, você consegue ter um terpeno ali, e não é bem assim a história. A síntese dele vem lá da acetilcoenzima A, que é uma molécula que a gente conhece muito bem quando a gente está fazendo bioquímica, tá? Como que a gente consegue separar os terpenos? E é aqui que a gente vai falar um pouco desses métodos de separação, antes de entrar no detalhe dos terpenos aí, né? Então, eles podem ser separados por destilação por arrasto a vapor, extração por solvente, maceração ou adsorção em gorduras, chamada aí eufleragem, tá? E eles também podem ser isolados dos óleos essenciais por métodos químicos ou por métodos físicos. Métodos químicos, reações ali, iguais àquelas ali que a gente falou, que elas reagem com os hidrácidos e com alguns outros compostos. Métodos físicos, principalmente, cromatografia. Então, vamos falar dos métodos de separação dos terpenos. O primeiro aí, que é bastante usado, é a destilação por arraste a vapor. Toma cuidado com esse nome de destilação por arraste a vapor, para não confundir com a hidrodestilação. Hidrodestilação parece muito, ó, se a gente olhar, ó, ambos vão ter, vamos comparar os dois. Ambos vão ter um condensador, né, em que vai passar o vapor que dá água ali, ó, vai vir para o condensador. O que o condensador faz, gente? O que o condensador faz? Olha aqui o vapor vindo aqui, ó, vai para o condensador. O que o condensador vai fazer? O condensador, ele transforma, né? No condensador, a sua substância vai passar do vapor para o líquido. Do vapor para o líquido. Tá? Mas nessa daqui, ó, vai vir o vapor, vai passar pela planta, passar pelas folhas da planta e vai entrar nesse caninho aqui. Aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a virar água aí, né? Vai voltar a virar água aí. O vapor d'água vai voltar a ser líquido, então. Vai voltar a ser líquido. Vai escorrer aqui junto com o óleo essencial. Vai vir junto com o óleo essencial. E aqui vai ter um esquema de separação em que o óleo vai ficar em cima. Por quê? Porque óleo e água não se misturam, né? Óleo e água, o óleo é apolar, a água é polar, eles não vão se misturar. Então, você consegue separar eles aqui, com uma torneirinha você recolhe essa parte de cima que vai estar o óleo ali, tá? Olha a hidrodestilação. Hidrodestilação, mesma coisa. Vem o vapor aqui, vai no condensador, se liquefaz, fica a água com óleo essencial, e aí você vai ter aqui a água chamada com água floral aí, né, que vai ter algumas substâncias que são miscíveis ali, algumas substâncias polares, e você vai ter o óleo essencial em cima, separado
da água aí para você recolher. Qual é a diferença da hidrodestilação para arraste-vapor? Olhando no desenho. Olha esse primeiro desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Olha esse primeiro desenho. No arraste, a planta ela não tá dentro da água. E na outra ela tá dentro da água fervente, né? É isso aí. Vocês já aprenderam isso? Eu já falei ou a Catarina falou? Ou ninguém falou? Não. É mesmo, Maurício? Parabéns, cara. Olha, boa. Observação aí corretíssima do Maurício, gente. Ó, no arraste a vapor, você só passa o vapor pela planta. Só passa o vapor pela planta. Normalmente, o arraste a vapor ele é muito feito com essência de eucalipto. Quando a galera quer fazer aquelas essências de sauna, eles deixam uma caldeira com água fervendo e aí eles pegam um cano com esse vapor de água, passam esse cano lá por onde está o eucalipto, e aí ele vai para o condensador. Tudo bem? Então, no arraste a vapor, você não tem o contato da planta com a água diretamente, diferente desse daqui, ó. Diferente desse daqui, por exemplo, da hidrodestilação, que você tem o material, a planta junto aqui, ó, dentro da água lá. E aí a água ferver, ela leva consigo os constituintes aí do óleo essencial. Tudo bem? Então, na hidrodestilação, o próprio nome fala hidrodestilação. Se você vai num lugar que tem uma... como é que é o nome daquela banheira lá? Esqueci o nome, velho. Hidromassagem, você fica dentro d'água. Hidrodestilação, o bicho vai ficar dentro d'água, tá? Arraste a vapor é só o vapor. Você só toma o bafo do negócio e separa ali o óleo essencial. Mas depois a separação é a mesma. Ambos os vapores são condensados, voltam a virar líquidos e é separado, então, o óleo da água que está ali por mera afinidade mesmo, já que um é apolar e o outro é polar. Tá bom? Beleza? A hidrodestilação e a arraste a vapor, a diferença de uma e outra. Não são iguais. Extração por solvente. Extração por solvente, você vai deixar aí, ó, a planta junto com um solvente, normalmente etanol e hexano. O hexano vai ser um solvente apolar, o etanol ele tem uma polaridade um pouco menor do que a da água, tem uma parte orgânica e tem ainda o oxigênio e o hidrogênio ali para fazer ligações de hidrogênio com o seu composto. O que tem Deixa eu clicar aqui só para ver. Então, olha lá, são usados normalmente extração por solvente por plantas que possuem poucas quantidades de óleo essencial. Gente, repara que tanto a destilação por arraste a vapor quanto a hidrodestilação são feitos com o quê? São feitos com água. São feitos com água. Agora, quando fala de solvente aqui, não está entrando água na questão, tá bom? A gente normalmente não faz extração por solvente. E extração por solvente com água, a gente dá outro nome ali que eu vou falar na frente ali, tá? Então, são usados para a parte da planta que possui poucas quantidades. Depois que o material vegetal é tratado com o solvente, ele produz um composto ceroso, eu ia falar cheiroso, ceroso, chamado concreto, que é misturado com álcool e as partículas de óleo são liberadas lá, tá? Olha aqui como é que funciona, então. Então, ó, você coloca a planta com o solvente, deixa aqui, ó, a planta, esse solvente, evaporar, tudo bem? Vai formar esse óleo aí, essa graxa ali da planta ali. Você vai pegar, aquecer esse que eles chamam de concreto, né? Com um álcool, para quê? Para o álcool levar, na verdade não é para o álcool levar, né? Para sair aqui, ó, só o óleo essencial da planta, não é para o álcool levar. O álcool aqui, nesse caso aqui, não está servindo de veículo. Deixa eu pensar um jeito aqui. Concreto mais álcool. É bom que eu estou com dúvida só na questão aqui, ó. Destilação a vácuo. Mas mesmo assim.
Gente, deixa eu pensar só um ponto aqui. Deixa eu compartilhar para vocês o que eu estou na dúvida nesse ponto aqui, tá? Eu já dei essa aula, eu acho que quando eu dei da outra vez, depois eu vou até assistir no YouTube de novo para ver se eu não prestei atenção nesse ponto ou se é algo que eu não pensei. Mas olha aqui, a gente colocou o solvente aqui, deixa eu dar até o zoom. Colocamos o solvente aqui com a planta, tá? Deixamos o material lá no solvente. Vamos supor que já é álcool mesmo. Pode ser usado álcool, hexano ou outro lá. Disso daqui vai formar essa cera ou a solução oleosa aí. Tudo bem? Aqui, ela está junto com o álcool. A minha dúvida só aqui é para onde o álcool está indo. O álcool tem que vir junto aqui. O álcool tem que vir junto aqui para formar esse óleo essencial no condensador. O álcool não pode ficar aqui e o solvente e a coisa aí. A gente podia pesquisar isso para a próxima aula, hein? Bora, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aí é por solvente que vai tirar? O solvente. Não confunde com maceração. Maceração é diferente, ó. Maceração a gente deixa ela lá com solvente, depois filtra e pega esse filtrado aí e trabalha em cima desse filtrado, tá? No maceração, você macera a planta, deixa ela vários dias com o solvente lá, tipo, como se fosse curando mesmo ali a coisa, extraindo. Aí você pega aquele pote fechado com a planta e com essas folhazinhas, filtra e fica só com aquele filtrado. Esse é uma maceração. Não confunde com esse aqui. Na maceração, ele é feito com solvente ou é feito com água? Pode usar água também, se quiser. Solvente ou água. Agora, esse daqui tem uma parte aqui que aquece, ó. Tem uma parte aqui que aquece. Isso que eu não estou entendendo. E o aquecimento está nesse ponto aqui. Eu não sei se esse óleo aqui, se ele evapora sozinho. Vamos pesquisar para a próxima aula, ó. Entender, deixa eu colocar aqui. Talvez tenha a ver com ponto de fusão, ebulição disso aí, não? Para evaporar o álcool. Espera aí que eu já explico. A formação do concreto, que quando a gente pesquisar concreto, vai ver que tem um negócio diferente. Concreto, entre aspas, e a extração do óleo. É porque o óleo essencial ele vai ter um ponto de ebulição mais alto do que o álcool. Por isso que eu tô assim, como é que, tipo assim, quando faz destilação a vácuo aqui, o vácuo, ele diminui o ponto de fusão de uma destilação. Vamos supor assim, ó, você tem, o eugenol, ele tem um ponto de ebulição, tô chutando, tá? Não é real isso daqui, 180 graus Celsius, uma substância X, não vou nem falar eugenol, X. Ela evapora a 180 graus Celsius. Se você colocar ela no vácuo, ela vai evaporar aí a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então, o vácuo ele serve justamente para você conseguir evaporar. Quando está fazendo a destilação a vácuo aqui, é justamente para você conseguir evaporar quem? É para você evaporar o seu óleo. Aqui você está querendo pegar o óleo mesmo, por isso que a destilação é a vácuo. Agora, e o álcool desse trem, filho? Cadê? Onde está ficando o álcool aqui? Tá vendo, ó? Quando? Porque diz aqui, ó, eu peguei até desse site aqui, depois a gente dá uma olhada lá também, ó. Depois que o material é tratado com solvente, ele produz um composto ceroso chamado concreto, que, misturado ao álcool, as partículas são liberadas. É liberado com extração a vácuo. Então, vamos para a próxima aula, a gente faz isso daí, ó. Tenta entender melhor a formação do concreto e a extração do óleo. Eu vou transformar isso daqui num trabalho, que já vai ser o primeiro trabalho do segundo bimestre. Aí, no começo da aula... Hã? Já vem trabalho. Eita, porra, já começou o negócio. Eu nem esperava esse trabalho, já foi um trabalho que nasceu naturalmente. Um parto natural aí. Surgiu com nossas dúvidas. Trabalho simples, gente. Só vocês fazerem lá como que funciona mesmo essa extração por solvente com essa parte do concreto, que chama concreto entre parênteses aí.
tá? O que eu vou pedir para vocês? Na verdade, eu estou explicando aqui, mas eu vou pedir lá no Moodle bonitinho, só escrito de maneira mais certinha, vocês tentarem entender melhor, eu também vou tentar entender melhor, como que se dá essa parte do concreto, e aí na próxima aula, quando começar a aula, se alguém quiser, se alguém se disponibilizar a explicar melhor essa parte aí do concreto, e eu também tentar ajudar a explicar, a gente resolve essa dúvida que fica aí. Tudo bem? De boa? Porque eu fiquei assim, e o álcool vai para onde nessa destilação a vácuo? A não ser que você faça uma destilação a vácuo, pega o álcool primeiro e depois pega o seu óleo essencial. Vamos ver como é que vai ser. Vamos fazer esse trabalho para ver como é que vai ser. Tá bom? Tudo bem? Maceração, gente. Vantagem, mais moléculas da planta são capturadas. Repara que é mais moléculas, não é uma maior quantidade da substância que você quer extrair. Um número maior de substâncias são capturadas lá da planta, tá? A planta, então, ela é moída, não é macerada, não é vira pó, não, ela é moída grossa mesmo, colocada num recipiente fechado, adicionado o solvente da sua escolha aí, deixada por uma semana e o líquido é recolhido. Fácil, esse é o mais fácil de entender, né? Normalmente esse daí é o que minha avó tinha na casa dela lá, sempre um álcool com cânfora lá. Não sei se a avó de vocês ou o pai de vocês tem lá, mas ela sempre deixava umas cânforas dentro do álcool lá, e quando a gente machucava ou quando o mosquito picava, pegava esse álcool e passava na picada do mosquito, tá? Querendo ou não, esse é um tipo de extração que está se fazendo ali. O que ia mudar? Que a gente depois ia filtrar isso daqui por um funil comum aí, né? Funil de gravidade mesmo, e trabalhar com esse líquido que estava aqui, que vai ser o extrato da planta com algumas substâncias ali. Tá bom? O último método. Anne, normalmente é o álcool, assim, as pessoas usam muito o álcool porque o álcool é um solvente que é bastante comercial, né? A gente tem álcool, você vai no mercado aí, você consegue encontrar álcool. Agora, hexano, diclorometano, outros solventes, você não encontra muito facilmente, mas você pode usar. Vamos supor que a sua substância, você quer extrair ela deixar ela como é que fala quando você deixa ela ali? Curando ali, quando você deixa ela de molho, você quer deixar ela de molho, você quer deixar ela, sei lá... Conservando. Não é conservando também, que merda. Deixar ela ali no meio do solvente, se você quiser. Isso, curtindo, pode ser curtindo. Se você quiser deixar ela ali com álcool, com água, por exemplo, você pode deixar com a parte que você quiser. Eu peguei até um dia desses urucum. Urucum tem uns pés aqui em Brasília, não sei porquê. E aí eu deixei ele mais de uma semana curtindo com água. Com água não, com álcool. E aí depois eu vi que em vez de extrair com água, com álcool, quer dizer, eu conseguiria extrair mais do urucum, mais da substância que compõe o urucum ali, se eu usasse água meio básica. Então, se eu colocasse um bicarbonato na água, deixando essa solução meio básica, e colocasse a sementinha de urucum lá, eu ia conseguir uma maior extração. Mas eu fui meio preguiçoso, assim. Eu falei, vou colocar no álcool para ver como é que fica. Extraiu, ficou bem coloridinho, um álcool bem vermelhão, assim. Aí eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Eu ia, sei lá, viajei. Fiquei viajando com esse negócio. Eufleragem é igual esse daí, ó. Tá as mulheres fazendo aí, ó. É esse que você pega. Antigamente fazia com banha de porco. Tá vendo lá, ó, da Sadia? Cara, sério, eu fico dando essas aulas. Semestre que vem, quando eu vou fazer tutoria, eu vou fazer eufleragem com banha de porco de alguma coisa do cerrado, só pra gente fazer. E aí você pega as plantinhas, ó, pega a pétala da planta, passa a banha do porco, olha lá, igual a mulher tá passando, pega a plantinha e deixa elas coladas ali. Por quê? Porque o óleo essencial, o óleo ele é o quê? O óleo ele é o quê? Polar ou apolar?
Ele vai Apolar. ser apolar. E a banhinha do porco vai ser o quê? Apolar. E aí o óleozinho ele vai para a banha. Vai para a banha. Bonitinho, né? Então utiliza uma camada de gordura de origem animal. Eu estou falando de porco aqui, mas pode ser gordura de outros animais, sei lá, tá? A gordura tem a função de absorver a fragrância. Para isso são usados 30, 50 gramas de flores, previamente selecionada. É repetida 30 a 40 vezes, sempre usando flores frescas. Uma vez saturada com perfume, a gordura da placa de vidro é embebida e batida no álcool, os ingredientes são dissolvidos. Quando o álcool evapora, o produto que permanece é chamada pomada de absoluto, que contém uma concentração altíssima do óleo essencial. Ah, esse é muito legal. Não dá vontade de fazer? Olha aí, ó, um exemplo aí. Não dá? Eu fico com vontade de fazer isso. Eu fico assim, velho, eu vou comprar uma gordura de porco, vou arrumar umas flores. Só que imagina, você tem que fazer aí, ó. Professor, mas aí, nesse caso, usa a mesma banha várias vezes com várias flores, né? É isso mesmo. Você vai assim, ó. Você colou a pétalazinha aqui. Deixa a pétalazinha ali. Vai no outro dia, tira essas pétalazinhas. Vai lá e cola mais um monte. Deixa elas lá, tira essas daí no outro dia, vai lá e cola mais um monte. E vai colando até essa gordura ficar saturada com o óleozinho da flor. Muito louco, né? É trabalheira danada, menino. Trabalheira danadíssima, filho. Imagina o tanto. Esse daqui deve ser algum filme, né? Mas olha o tanto de gente fazendo. Isso daí é uma coisa bem antiga pela roupa do povo também. Mas é trabalheira. Né? É trabalheira. E aí faz essa chamada aí, ó, pomada de absoluto. Não sei se pergunta pra Gisele, depois a gente pode perguntar pra Gisele, que ela é esperta com essas coisas aí. Mas se em algum lugar vende essa pomada de absoluto aí de alguma planta que ela vai ter, então, olha aí, uma concentração sinistra. Por quê? Porque depois você pega essa banha, coloca o álcool e deixa evaporar, né? Quando o álcool evapora, que vai permanecer esse concentrado aí do óleo essencial. E, recentemente, foi trocada por carvão de coco. Essa imagem aqui é do Google, esse carvão de coco, porque o carvão de coco também tem essa capacidade de adsorção. Então, ele também vai absorver essas fragrâncias aí, esses óleos essenciais, e você também consegue separar ele facilmente, né? Não sei qual é a vantagem de usar. Eu acho que usar o carvão de coco é um método mais limpo, né? Uma vez que você usar gordura, vai ficar tudo meio oleoso ali. O carvão, às vezes, ele é mais prático de você fazer essa absorção aí. Beleza? É chamado de eufleragem. Não sei por que tem esse nome aí de eufleragem. Da onde vem, deve ser uma coisa meio francesa. Deixa eu ver só uma dúvida aqui. Vamos usar só aqui, só para ver aqui. Eu não sei porque eu nunca tive essas ideias. Ah, essa mulher falando. Eu fiquei na dúvida do carvão. Como é que ele vai absorver? Explico para ti agora. Vamos ver como é que se fala, ó. Eufleragem. Tá porra, meu amigo. Eufleragem. Entenderam como é que fala? Vocês conseguiram ouvir aí? Eufleragem. 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 O português é uma merda. Eufleragem. Enflurage. Ah, esse aqui parece melhor. Ah, não, mas esse aqui é inglês. Enflurage. 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 Não sei o que é que eles quiseram dizer aí. É o seguinte, porque o carvão, eles vão ser... Vou colocar aqui o quadrinho. Carvãozinho. Vou desenhar um carvãozinho aqui. Uma partícula de carvão, tá? A partícula de carvão, ela vai conseguir, às vezes, com a superfície dela ali, vai ter algumas estruturas do carvão aqui. Eu não sei se vai ter alguns grupos funcionais. Vamos supor que eles tenham aqui algumas hidroxilas. Por que eu estou desenhando pequeno, né? Uma partícula do carvão aqui grande. Isso aqui é um pozinho, uma partícula do pozinho. Vai ter lá algumas estruturas que tem ali, ó, na sua superfície. Estou dando exemplo, assim, compostos funcionalizados ali, funções orgânicas nesse ponto aí. E aí pode ser que aconteça o quê? Que nessa superfície, né,
se ligue através de ligações de hidrogênio com alguma parte da molécula. Vamos supor, vou tentar desenhar aqui uma aleatória aqui. Existe alguma parte da molécula ali, ó, que vai ficar presa. E aí ela vai prender todas essas partes das moléculas aí, ó. Vai ficar várias molequinhas, vários óleozinhos essenciais. Nossa, eu não consegui desenhar nessa posição. Deixa eu desenhar de novo. Ele vai ficar adsorvido aqui, ó. Vai ficar só na superfície, preso na superfície desse composto. OH aqui. Tá vendo? Aí ele vai ficar, querendo ou não, se a gente fosse desenhar, ele ia ficar aqui, ó, com as molequinhas grudadinhas na sua superfície. Ele ia ficar adsorvido. A adsorção é isso. A adsorção é quando você tem uma partícula e as outras ficam grudadas na sua superfície. Não, ela não é absorvida, ela não entra dentro, né? A gente não vai ver nenhuma parte aqui, nenhuma substância aqui dentro da molécula, né? Dentro desse chamar de dot, como é que eu posso chamar de ponto? Dessa partícula do coisa de coco, do carvão de coco. Dentro desse pozinho aqui, você não vai ver nenhuma partícula, você vai ver ela só adsorvida, que é igual a gente colocou aqui. Só na superfície vai ficar grudado esse óleozinho. E aí depois você faz o quê? O óleozinho ficou grudado aí na superfície. Colocar os óleozinhos de verde aqui, ó. Óleozinhos grudados. Óleozinhos grudados. O óleozinho ficou grudado na superfície. Você lava com algum solvente, lava com alguns solventes aqui, que faça com que essas ligações, essas interações aqui sejam quebradas. Quando essa interação for quebrada, você volta a ter o seu carvão de coco sem o óleozinho na superfície dele, mais quem? Mais o óleo essencial separado aí com o solvente. Entendeu? Então pode usar ele dessa forma, porque a interação, o carvão de coco, com certeza, ele vai ter alguma função orgânica ali na sua superfície desses dots aí. Normalmente a gente chama de dots, né? Eu não sei, dots é ponto, né? Dessas partículazinhas do carvão que vão capturar esse óleo essencial da planta. O mesmo papel que iria fazer a gordura ali. Na gordura, na verdade, ele vai migrar como se a gordura fosse um solvente. Ele está ficando dissolvido ali na gordura. No carvão de coco, ele fica adsorvido na superfície das partículas do carvão. Mas o processo é o mesmo. É só porque ele está saindo da planta e ficando adsorvido, ficando preso em outro lugar. Depois você tira esse lugar que ele ficou preso e fica com óleo puro ali, no caso. Tá bom? Deu para entender, Maurício? Deu para entender, gente? Deu. Boa. Separação de terpenoides do óleo essencial. Aqui seria o seguinte, se você já tem o óleo essencial lá, se você quer separar só o terpenoide, só o composto, tá? Só o composto. Então, ó, óleos essenciais contendo terpenoides, né? Terpenoides é que tem oxigênio, mais cloreto de nitrosila em clorofórmio, que é um solvente. Cloreto de nitrosila é o composto que tem o N com uma dupla com O e com cloro aqui. Tudo bem? É um composto bem atípico aí. Formam compostos cristalinos adutos dos hidrocarbonetos. O que é um aduto, gente? Aduto é um aduto escrito errado, né? O que é um aduto? Vocês sabem? Adutos são os seguintes. Aduto é quando você junta duas substâncias, ela forma uma única substância só, com propriedades diferentes, mas ela meio que tem ainda as duas substâncias ali juntas. Você junta duas substâncias, as duas usam todos os átomos que elas possuem e formam uma outra terceira substância formada por todos aqueles átomos juntos. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, essa primeira parte, esse primeiro método químico que a gente está falando aqui,
você vai fazer, como ele forma composto cristalino, você vai fazer ele formar esse cristal do terpeno dentro do seu óleo essencial, e aí depois você pega esse cristal, porque agora ele é fácil de ser separado, porque ele é um cristal, e você depois tira esse cloreto de nitrosila de novo. Você manda o cloreto de nitrosila embora desse adulto e fica ali com o seu terpenoide separadinho, bonitinho. Se a gente fosse dar um exemplo por letrinha, ia ficar assim, ó. Você junta um A mais uma substância B aqui, ó, mais uma substância B, e ele ia dar, querendo ou não, assim, ó, uma terceira substância que é a junção das duas, bem juntinhas. Caraca, esse exemplo vai ficar bom. Que seria assim, ó. Que seria isso aqui, ó. Pronto. Um adulto é uma terceira substância formada pela junção das duas, ó, das duas. Eu estou dando exemplo com letra, mas é para dar uma entendida aí. Uma terceira, esse AB aqui juntados seria o adulto. Ele forma um cristal e você consegue separar ele do seu óleo essencial. Por quê? Qual é a vantagem? Porque esse cloreto de nitrosila, ele forma composto, ele forma adulto com os terpenos exclusivamente. Então, você consegue separar os terpenos da sua solução aí, tá? Se você tiver um óleo essencial contendo o grupo álcool aqui, um outro jeito também de fazer é com esse anidrido fitálico, né, que vem do ácido fitálico aí. O ácido fitálico é bem conhecido, principalmente para fazer corantes e tudo mais. Olha lá como é que acontece, ó. Aqui é o seu terpeno, né? Ele vai ter um R, que é o restante do grupo, com OH. Vamos dar um exemplo desse R ou H. Vamos pegar um terpeno lá que a gente pegou aqui. Esse daqui, ó, o eugenol. Ele tem um R, seria como se a gente chamasse isso tudo aqui de R, ó. E aí a gente fala que o eugenol fica assim, ó, H-O-R. Tudo bem? Quem é o R? O R é esse vermelhinho aí. Porque você consegue fazer o que com o ácido fitálico junto com o seu terpeno? Você consegue juntar, olha lá, ó, ele perde esse hidrogênio do álcool, e se liga na carbonila desse ácido fitálico ali, ó, formando esse diéster aí. Tá? Esses diéster aí, você separa esse diéster e depois você consegue, com hidróxido de potássio, que é uma base, voltar a formar o ácido fitálico e o terpenoide novamente. Então, você consegue transformar, meio que você usa como se fosse uma isca. Isso daqui é como se fosse um anzol. Né? Vamos chamar isso de anzol aqui, ó. Esse anzol, ele vai fazer o quê? Você vai pescar o seu terpeno. Pescou o terpeno, quando o terpeno fisgou, você tira o anzol da solução e volta a separar o terpeno do anzol. Mesmo esquema esse daqui também, né? Então, para você separar os terpenoides, você usa aí, usando métodos químicos, você faz uma reação que você tem um produto que você separe facilmente ali da sua composição, e aí você pega e depois tira o terpeno de novo dessa mistura que você fez, dessa reação que você fez. Claro, tem que ser reações reversíveis, né? Você não pode fazer uma reação que nunca mais se desfaça, tá? E terpenoides contendo aldeídos ou cetonas podem ser tratados com o bisulfito de sódio, fenilhidrazina ou semicarbazonas, separadas e decompostas novamente para gerar os terpenos, o mesmo esquema que está se falando aí em cima. Então, sempre quando vai falar de separação dos terpenoides, você pode usar aí reações químicas para fazer esse tipo de separação. Tudo bem? Separação por métodos físicos, aqueles ali eram métodos químicos, esse daqui, ó, por métodos físicos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a cromatografia, que a gente vai falar em métodos instrumentais mais detalhadamente, mas quando você tem o quê na cromatografia? Ó, você tem uma mistura de substâncias, olha a substância misturada aqui, e aí quando você começa a descer ela por uma coluna cromatográfica, a gente vai entender melhor isso na aula de métodos, as substâncias elas começam a se separar de acordo com a afinidade destas com a fase móvel e com a fase estacionária que está lá na sua coluna. Tudo bem? Deu uma travadinha aí, destravou. Então, você vai separar, ó, o azulzinho está descendo, demorando mais para descer,
o vermelhinho está descendo um pouco mais rapidinho e o verdinho está saindo bem rápido, está descendo bem rápido. Lembrando que essa coluna ela tem um preenchimento, normalmente é sílica aí, né? Ela não está vazia aqui, não. Ela tem um preenchimento. E aí, quando começa a sair o seu produto, você separa ele num tubinho de ensaio. Isso vai ser uma cromatografia. Outra opção é uma coluna fracionada, né? Coluna destilação fracionada aí, você vai conseguir separar especificamente as substâncias que estão na sua mistura. Por quê? Porque nas colunas fracionadas você tem aqui, ó, essas agulhinhas que elas vão condensando de novo a sua solução e você sempre consegue uma pureza muito maior da mistura que está sendo evaporada ali, justamente porque isso daqui fica fazendo com que só consiga chegar lá em cima na sua coluna, o solvente puro, ou a mistura, a substância pura, a substância com a sua composição bastante pura, e aí você consegue fazer o quê? Controlando a temperatura, vendo a temperatura de quem está aqui, se o seu óleo tem um ponto de fusão, de ebulição de 180 graus, se estiver batendo, por exemplo, 180 graus no termômetro e estiver saindo aqui um vapor aqui, o óleo aqui, vai ser o óleo que você está falando com uma pureza bastante grande. Essa coluna de fracionamento aqui, ela é um método de purificação justamente por causa dessa parte aí de ter esses agulhinhas que fazem com que o solvente condense e volte, condense e volte, condense e volte, e só consiga chegar lá em cima quem é a substância extremamente pura, tá? Então ela vai como se fosse tendo filtros ali, ela vai sendo filtrada e vai descendo, filtrando, e até conseguir chegar lá em cima. Beleza? O que são terpenos, essa parte aqui, ó, nessa parte da aula, às vezes eu acho que é mais fácil a gente... tá travando. Deixa eu ver se tá travando o vídeo. Não. Eu vou começar... Porra. Fechou na minha cara o negócio. O computador fica me zoando, velho. Vamos lá. Ô, louco. É esse aqui mesmo. Vamos lá. O que são terpenos aqui, ó? Os terpenos, então, gente, ó... Vou só dar essa introduçãozinha e a gente já acaba a parte da aula, porque o principal era falar desses métodos de separação. Lembra desse trabalho que a gente vai ter, tá? Então, os terpenos, eles são basicamente estruturados nesse isopreno. Olha o isopreno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá contando 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente tem esse chamado aqui, ó, cabeça-cauda, né? E aí eles são ligados na cabeça-cauda um do outro nessa ligação chamada 1,4. Por que ligação 1,4? Porque liga o 1 de um isopreno, o 1 de um isopreno, com o 4 do outro. Com o 4 do outro. Tudo bem? Acontece uma ligação entre eles e fica, então, essa ligação, essa interação cabeça-cauda. Esse ponto é importante. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, que é o quê? Toma cuidado para não achar que junção dos isoprenos vai formar o terpeno e eles vêm dos isoprenos. Eles não vêm dos isoprenos. Tem as rotas sintéticas que eles seguem, naturais, que vêm da acetilcoenzima A, e a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Pode existir também terpenos chamados irregulares, que também possuem aí, ó, como beta-caroteno, que possuem ligações aí, ó, do tipo 4,4. Olha aqui, ó. Aqui, o 4 desse terpeno está ligado no 4 do outro terpeno ali, tudo bem? Então, é mais comum só, isso aqui é só para explicar assim, ó, é comum nós vermos terpenos com ligação 1,4 na regra do isopreno, nessa regra do isopreno. Todos os terpenos você vai conseguir enxergar a chamada regra do isopreno? Não, tá? Vão ter terpenos que são gigantescos, vão ser terpenos que são mais complexos, que tem uma formação ali, uma estrutura tão complexa que você não consegue ficar vendo isopreno e ligação 1,4. Isso aqui é que é mais comum de você acontecer e de você ver. Como, por exemplo, olha o beta-caroteno aí. Quantos que tem, ó, ligação, ó, 1, 4 aqui. Aqui já tem uma ligação diferente, ó, no 2, no 3, mas, ó,
Quantas 1, 4? 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, tá? Então, isso é comum nós vermos uma junção, a gente conseguir reconhecer alguns isoprenos nos terpenos, mas não fiquem bitolados procurando isopreno no terpeno lá. Olha o limoneno que a gente estava falando aqui, ó. 1, 4 aqui, também tem uma ligação. Tem uma ligação aqui que já não é 1, 4, é 4, 3. Ó o miceno, que era das rosas, né? Era miceno, que era da rosa? Não, né? Da rosa é geraniol, não é? Vamos voltar. Geraniol. Miceno eu não sei de onde que é, não. Então, ó, o miceno aqui também, ó, 1, 4, mas não são todos. Igual aqui nesse exemplo aqui, ó, 3, 4. Então, não fiquem ligados, presos com isso aí, tá bom? Então, aí, quando a gente fala essa parte aí dos terpenos, parece óbvio que eles são os terpenos, né, feitos com C5, são derivados do isopreno aí, que você vai juntando e formando os isoprenos, porém isso não é correto, isso não é correto, e é essa parte que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai ver bastante reaçãozinha química que vão ser bem bonitinhas, bem legais, e é bem de boa de entender, tá? Então é isso que a gente vai ver. O principal da aula de hoje é que eu queria que vocês entendessem esses métodos de separação dos terpenos aí. Arraste a vapor, hidrodestilação, eufleragem, maceração, aquela do solvente que eu vou passar o trabalho, extração por solvente, entender essa parte do concreto aí, e começar a entender o que são os terpenos, né? Que são esses compostos que possuem essas duplas ligações e que formam os óleos essenciais da grande maioria das plantas. Quando você sente um cheirinho ali de uma planta, provavelmente aquele cheiro, aquele aroma vem de um terpeno, tá bom? Deixa eu parar de gravar. Ok. Caraca.